bem-vindos ao Conexão Livre, o resumo semanal de notícias dos jornalistas livres, que traz para você os principais acontecimentos da semana de forma curta e rápida, igual a fala do Bolsonaro em Davos. Meu muitíssimo obrigado. Com Bolsonaro internado há mais de uma semana no hospital, o protagonismo político da semana ficou nas mãos da dupla Moro e Mourão. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, que de ilustrativo não tem nada, aproveitou a ausência de Bolsonaro para dar as caras na mídia com falas e uma imagem de moderação e harmonia. Nos últimos dias, o vice-presidente disse que o aborto deveria ser uma opção da mulher, que por questões humanitárias o presidente Lula deveria ser liberado para visitar o irmão falecido, entre outras falas que parece que ele quer se andar com a esquerda. Passado 2 dias após a cirurgia de retirada de bolsa de cocô de Bolsonaro, o presidente reassumiu o desgoverno, mas na quinta-feira o hospital israelita Albert Einstein informou que Jair Bolsonaro fez uma tomografia de tórax que resultou em uma imagem compatível com pneumonia, mantendo o presidente em internação. Por enquanto, o Brasil segue sendo governado de dentro de um hospital, o que é muito sugestivo. Porém, o vice Mourão já deixou avisado que tem que ver essa pneumonia aí, dando indícios que está disposto a assumir a presidência nesse meio tempo, o que não agradou algumas pessoas. Enquanto Bolsonaro se acostumava a uma vida sem a bolsa de colostomia, o superministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, apresentou na segunda-feira o projeto de lei anticrime, um pacote de alterações na legislação penal que vem causando intensa discussão. Pelas críticas recebidas, medidas propostas por Moro já são carinhosamente chamadas de pacote de colostomia anticrime. Caso aprovado, 14 decretos e leis serão alteradas. Entre as críticas sobre a inconstitucionalidade da prisão já em segunda instância e a configuração da prática de caixa 2 como crime, o que poderia anular tais práticas no passado, o principal ponto questionado são as medidas relacionadas à legítima defesa. O Código Penal atual diz que não há crime quando o agente pratica o fato em legítima defesa, mesmo não havendo crime, responderá pelo excesso doloso ou culposo. A proposta de Moro pretende diminuir a pena pela metade, ou até mesmo deixar de aplicá-la, em caso de excesso de decorrer de recusável medo, surpresa ou violenta emoção. Ou seja, senhoras e senhores, se uma pessoa sentir medo, tomar um susto, ou se sentir violentamente emocionada, ela poderá alegar legítima defesa. E aqui a gente está falando de pessoas, sem gênero, classe ou ocupação. Porém, contudo, todavia, entretanto, o superministro da Justiça fez questão de especificar que a legítima defesa existe quando 1. O agente policial ou de segurança pública que em conflito armado ou em risco iminente de conflito armado previne injustiça e iminente agressão a direito seu ou de outrem. 2. O agente policial ou de segurança pública que previne agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante prática de crimes. Em uma outra reportagem do JL, em entrevista com o professor de Direito Constitucional da PUC-SP, Pedro Serrano, começou com a afirmação mais que assertiva sobre os erros sequenciais da esquerda. A esquerda erra. Erra porque esquece que a vítima da violência nas periferias é o jovem pobre. A vítima do crime organizado é o jovem pobre. O professor também relembra que desde Hobbes possui uma política de um Estado autoritário que se alimenta do medo e da violência. E não é de hoje que a gente sabe o quanto a guerra vende, não é, bebê? Nos últimos dias, o Rio de Janeiro sofreu com 2 duros golpes. Na última quarta-feira, 6/2, a chuva atingiu e alagou boa parte da cidade, derrubando 200 árvores e deixou até então 7 mortes confirmadas. Na sexta-feira, 9/2, o CT do Flamengo, Ninho do Urubu, amanheceu com um incêndio que atingiu o alojamento das categorias de base do clube, deixando 10 mortes e 3 feridos, todos adolescentes. O escritor, cineasta e roteirista José Roberto Toreiro, com um humor ácido de corroer os pelinhos do braço, fez publicações de texto no Facebook do que o nosso queridíssimo presidente Jair Bolsonaro escreveria em seu diário nos seus primeiros dias polêmicos de governo. Pega um suquinho de laranja aí, que não é textão, mas te julga.
Diário, quando eu comecei a te escrever, não pensei que você seria tão diário. Era para ser um seminário, um quinzenário, um mesário. Mas todo dia acontece alguma coisa no meu governo. Desse jeito, logo logo eu acabo meu caderninho. Ontem, por exemplo, a imprensa marrom, eu sei porque ela é chamada de marrom, publicou que meu ministro do Turismo, o Marcelo Álvaro Antônio, arranjou umas candidaturas laranjas para ficar com dinheiro do fundo partidário. Pô, o pessoal não tem dó do baixo clero? Não é fácil não. Esses políticos ficam longe das grandes falcatruas, dos grandes arranjos. E aí não dá para receber aquelas boladas que os graúdos recebem. Tem que ganhar no miudinho. Tá curioso para saber o resto do texto? Vai lá no site do JL e ria bastante com esse diário mimadinho que nós temos.